Você sabe que a gente está arrumando as cartas do papai, que ele não queria que abrisse até 50 anos da morte dele. Mas Miriam Fraga disse a papai, Jorge, não é possível, porque 50 anos depois da sua morte eu já morri, e muitas outras pessoas também, e aí a gente não sabe o que é que vão fazer com as suas cartas. É melhor a gente mesmo abrir e saber o que é que pode, o que é que não pode e tal. Aí as cartas do Érico, a troca de cartas do Érico com o papai são maravilhosas pela intimidade. Então, Érico pergunta pelo João. Aí o papai responde, se eu conseguir até o fim do ano continuar acordando ele para ir para a faculdade, ele se forma sociólogo no fim do ano. E o seu João, como vai? Ele se chamava o Luiz Fernando de João. Aí ele responde, o Érico, vem a carta do Érico. O meu João tá ótimo, sempre gordo e preguiçoso. Mas, rapaz... É Luiz Fernando Veríssimo, essa grande figura. Rapaz, se você vê o que ele tem escrito, eu fico entusiasmado. Tomara que ele saia dessa pasmaceira e escreva para valer. Quer dizer, são coisas assim, deliciosas. Eu acho que o meu grande privilégio não foi de apertar a mão dessas pessoas. O meu grande privilégio foi de ter um convívio sem aquela base do a estrela fulano. Sim. Não. E isso eu aprendi com meu pai. Quem é importante de verdade não é estrela e é simples. Quem presta é simples. E assim foi. A simplicidade é um caso. Quando Sartre e Simone de Beauvoir vieram ao Brasil, João já estudava no Andrews, estava no ginásio. E souberam que ele ia estar com a gente em casa e pediram a João fazer uma entrevista. João sempre foi muito tímido e disse, não, eu não vou fazer, não. Mas contou para a mamãe, que não era nada tímida, né? Aí mamãe disse, não, João, tem que fazer, imagina, é uma oportunidade. João, como aprendeu a falar na França, sempre falou francês perfeitamente. Aí um dia que estávamos todos, mamãe disse para o Sartre, olha, Sartre, o João tem que te fazer uma entrevista, mas ele está com vergonha. Coisa que o João queria matar a minha mãe, né? Aí ele disse, João, por que você está com vergonha de me fazer uma entrevista? Aí João disse, porque eu sou um menino, eu tenho 13 anos. Eu não entendo nada de existencialismo. Como é que eu vou fazer uma entrevista? Aí ele disse, rapaz, ele não disse rapaz, ele disse em francês. Você tem que fazer uma entrevista, porque você é a única pessoa que pode fazer uma entrevista de um menino de 13 anos. Aí João disse, como? Ele disse, por exemplo, me pergunta se eu gosto de tomate. Aí o diálogo foi, vous aimez la tomate? Non, pas du tout. Não, eu detesto tomate. Aí ele disse, e você gosta de quê? Ele disse, de ovo frito. Aí o João disse, na manteiga ou no óleo? E aí fez uma entrevista. Sim. Absolutamente inusitada, entendeu? Claro. Então a coisa fluía intimamente. Isso é que é uma maravilha. É sim, claro, não tem aquele negócio de estrela. Ninguém estava no pedestal, de sabe? Nenhum, nada, né? É. Pablo Neruda também. Meu padrinho. Meu padrinho e madrinha do João. Se você quiser saber uma história boa, essa é. Quando eles foram exilados, o Neruda também foi exilado do Chile. Eles moravam todos num mesmo hotel em Paris, chamado Grand Hotel Saint-Michel. E quando foi o primeiro aniversário de João, a pobreza era franciscana lá, né? Mas mamãe conseguiu, tinha chegado do Brasil uns quilinhos de feijão e farinha e um charquezinho que meu avô João mandou. E mamãe fez uma feijoada e convidou todo mundo para a feijoada. Estava também o poeta cubano Nicolás Guilhem. E papai escreveu o Gato Malhado, porque não tinha dinheiro para comprar um brinquedo, deu o Gato Malhado de presente para o João, que não entendeu. Quando eles entraram,
eles já tinham combinado que ia ser um batizado de João. Neruda, o Guilhem disse, "Eu vou a ser el padrino de Juan." E aí o Neruda entrou logo atrás e disse, "E yo la madrina." Então o Neruda passou a ser a madrinha de João. Que maravilha! E vou te contar mais uma. Até a última vez que a gente viu o Neruda, que foi aqui em Salvador, ele chegou, eu já tinha meus 17 anos, João, portanto, tinha 22, ele dizia, "Juanito, veni dar um besito em tu madrina." E o João ia e se abraçava e se beijavam. E depois, quando eu nasci em Praga, eles chegaram, eles estavam todos no Festival da Juventude na Alemanha, em Berlim, e foram com o papai para Praga. Porque, por casualidade, ou não, Neruda também estava exilado em Praga e também morava com a gente no castelo. E aí eles foram, e isso se passou na maternidade. Eles foram visitar na maternidade, quando entraram, Neruda se adiantou e disse, "Eu vou a ser el padrino de Palomita." E aí Guilhem disse, "E eu também." Isto é, eu tive 2 padrinhos, ao contrário, João teve uma madrinha que era Pablo Neruda. Coisa especialíssima, né? Fantástica, fantástica. Então, o que é que eu tenho de reclamar da minha vida, hein, Mário? Me diga. Nada. Com essa vida que papai e mamãe me proporcionaram, não é? Pois é, uma maravilha, sem dúvida nenhuma. E você tem uma tatuagem de uma pomba, porque seu nome Paloma é pomba, não é? Desenhada por quem? Por Diego Rivera. Bahia. Mas não no meu braço. Grande muralista, marido de Frida Kahlo. Ele desenhou num papel para mim. Isso foi no Chile, em 1954, quando Neruda fez 50 anos. Aí todos os amigos foram para o Chile para as grandes comemorações. E Diego estava lá, ele era muito amigo do meu pai, e ele desenhou várias coisas. A minha mãe era uma pessoa muito ciosa. Minha mãe nasceu com espírito de memorialista. Então, onde ela ia sem a gente, ela levava um livrinho do João, outro do meu pai e outro do meu irmão Luiz Carlos, filho do primeiro casamento dela. Nesse livrinho, o Diego Rivera desenhou essa pomba com esse sapinho. Tá vendo que tem um sapo aqui? Oh. E escreveu, eu não tatuei o que estava escrito, porque eu não gosto de parecer gabola, mas eu conto aqui, está escrito assim, "Una paloma para paloma, de um sapo de México, que se chama Diego Rivera." Porque ele dizia que ele era um sapo, e parecia mesmo, era feio para dedéu, né? Mas um pintor Fantástico, extraordinário, e uma criatura, lá, né? Um grandão enorme, um gigante. Mas que vida, menina, que vida, viu? Maravilhoso. Eu queria fazer uma tatuagem, mas tinha que ser uma coisa que eu não me arrependesse nunca. Aí eu me lembrei, foi quando nasceu meu segundo neto. E minha mãe estava viva e tinha ido para o Rio comigo para ver o nascimento do bisneto, né? E eu cheguei em casa toda enfaixada, eu digo, pronto, agora a mamãe vai... Porque ela brigava comigo como se eu tivesse 5 anos, né? Menina, não faça isso, aquelas coisas. E eu já com quase 60. Aí ela me disse, que é isso aí no seu braço? Eu disse, ai mãe, eu fiz uma tatuagem, deixa eu ver. Eu mostrei, ela disse, a pomba do Diego. Eu digo, é. Ah, eu também quero. Mamãe estava com 90. E cheia de problema de coagulação de sangue. Eu digo, infelizmente, o médico não vai deixar. Se deixasse, ela fazia. Ai, rapaz. E sua mãe também, né, se revelou, além de fotógrafa fantástica, também escreveu livros muito bons, não é? Pois é. Ela era uma pessoa que cuidava da memória, né? Como fotógrafa, ela fez fotografias, Mário, inacreditáveis. Você sabe o que ela dizia? Que ela era uma paparazzo ao contrário. Que ela podia estar perto das pessoas mais importantes do mundo sem que ninguém fugisse da câmera dela. Porque diziam, é a mulher do Jorge.
A melhor foto do Fidel Castro que eu conheço foi feita pela minha mãe. Depois eu te mostro. Ah, eu quero ver mesmo. Maravilhosa. E aí, com 63 anos, É. um dia eu pedi para ela escrever uma história que ela sempre contava. E quando ela escreveu, ficou muito mais longa do que ela pensava. Ela resolveu mostrar para o papai, que ficou encantado. E disse: Isso aí é uma piada. Agora, deixa isso de lado e escreva a história da tua infância. E ela, como era corajosíssima, pessoa com mais autoestima que eu já conheci na minha vida, sentou e escreveu Anarquistas, graças a Deus. E o sucesso foi tão grande que não parou nunca mais. É verdade, é verdade. Mas ela era uma mulher sensacional também. Era. E era doce, eu adorava ela também. Uma querida mesmo, né? Era Todo mundo, muito, até muito, hoje. muito querida, muito, muito. Até o astral dela. E bonita. Ela era... Pois é, rapaz. E seu pai? Como era o método de trabalho dele? Ele sentava muitas horas assim na máquina de escrever? Olha, era um longo método, porque não era uma coisa que ia do primeiro dia ao ponto final. Ele ia modificando. Primeiro é aquela história que o papai contava. Ele disse que o escritor estava deitado na rede se balançando, chegou o caipira e disse assim, disse descansando, escritor? Ele disse, não, estou trabalhando. Depois chegou e ele estava cavucando a terra para plantar uma árvore. Disse, agora está trabalhando. Ele disse, não, agora estou descansando. Então, quando o papai deitava muito na rede que tinha ali naquela varanda em L, e ficava olhando para o tempo, você podia ter certeza que ele estava amadurecendo na cabeça um livro. E aí ninguém podia chegar perto, ninguém podia falar com ele. Depois, ele achava que o livro já estava amadurecido o suficiente para ele começar. E esse começo do livro, ele não podia se desligar da casa, das coisas e nem nada, tanto que ele escrevia na mesa da sala. Botava ali a máquina, escrevia e dava conta da casa. O telefone tocava, ele gritava, olha o telefone, atende. Aí alguém atendia e dizia, quem é? Sabe? E isso escrevendo. Enchia a mesa de papel, às vezes chegava 1h30, a mamãe vinha e dizia, ô Jorge, pare só um tiquinho para poder botar a mesa, que o pessoal todo está com fome. Ô, minha filha, espere um pouco, que eu estou aqui num momento crucial e tal. E assim, era uma máquina de escrever manual, dura, tinha que ser dura. Ele escrevia com 2 dedos, rapidíssimo. Ele escrevia e lia o papel que ia saindo. Depois, quando chegava num determinado ponto, porque aí isso ele escrevia a manhã inteira. Estou te contando a partir da Bahia. Sim. Porque antes da Bahia, muito antes, na juventude, ele escrevia à noite. Mas aí ele escrevia a manhã inteira e durante a tarde ele revia. Livro tem que ser muito revisto. Ele revia, ia riscando aquele original dele, escrevendo por cima. Segundo minha mãe, quando estava bem ilegível, ele dava para ela passar limpo. Aí ela passava limpo na máquina dela, que foi evoluindo até o computador, que ao contrário dele ela é exímia datilógrafa, 10 dedos, máquina elétrica, etc. E aí, depois, quando ele já tinha um tanto, começavam a aparecer os problemas. Porque o começo ia, e depois começavam os problemas que ele tinha que resolver, e aí ele precisava se